Olá, pessoal querido! Que bom ter vocês aqui novamente no podcast Em Contas. Preparados para desbravar mais segredos sobre o controle financeiro dos partidos e suas obrigações com a justiça eleitoral? E pode apostar que vamos manter tudo bem didático. Nosso objetivo é que qualquer pessoa consiga entender esses temas. Democracia se faz com informação acessível. Já estamos no 7º episódio da temporada 2023. A série Julgamentos do TSE Prestações de Contas de Diretórios Nacionais continua. E hoje o foco são os critérios de análise utilizados pelo tribunal. Analisaremos um julgamento importante, ocorrido em 27 de fevereiro de 2023, referente às contas do exercício de 2017 de um diretório nacional. É um mergulho, assim, nos detalhes que mostram como o TSE verifica o uso do dinheiro público pelos partidos. Então vamos direto ao ponto. Temos aqui a análise da prestação de contas anual de 2017, de um diretório nacional específico. E, bom, o primeiro ponto é que essa análise seguiu as regras de uma resolução do TSE, né, a 23.464 de 2015, que estava valendo na época. Quais são, assim, as bases dessa fiscalização? As regras são bem claras. O artigo 18 dessa resolução é, digamos, a espinha dorsal. Ele exige documento fiscal idôneo, sabe? Nota fiscal, recibo, sem nenhuma rasura, com data certinha, descrição detalhada do serviço ou do bem, o valor e, claro, a identificação das partes. É o básico mesmo da comprovação. Mas imagino que não seja só apresentar a nota fiscal, né? O TSE pode ir além se, sei lá, desconfiar de alguma coisa. Com certeza. Ele pode analisar se a compra-sistema foi coerente com o contratado antes, se a compra está ok na questão de antecipação e pagamento, se a compra dispende grão-envio, se a compra teve suporte contábil para o evento acontecer, se a compra foi realmente necessária, se já foi averbada corretamente no sistema de acompanhamento do TSE, se a compra foi cumprida com o protocolo de licitação, por exemplo, se cumpriu com as regras de controle interno do próprio partido, se tem ações judiciais relacionadas a essa movimentação. Enfim, é um monte de coisa. É o jeito do controle controlar. Exatamente. Se a equipe técnica, a ACEPA no caso, tiver alguma dúvida sobre a regularidade, ou mesmo se a despesa de fato aconteceu, ela pode sim pedir mais provas. Aí entram contratos, comprovantes de entrega, aqueles comprovantes bancários, sabe? Entendi. E um ponto-chave que aparece bastante nesse caso que vamos discutir é a necessidade de provar o vínculo da despesa com a atividade partidária. Ah, sim. Não basta só gastar. Isso, não basta gastar. Tem que mostrar que aquele gasto tem a ver com o propósito do partido, né? Conforme a lei dos partidos políticos, a 9.096, a Justiça Eleitoral pode e costuma pedir quantos esclarecimentos e documentos adicionais achar necessários. É um poder-dever dela. Perfeito. Regras postas na mesa, então. Agora, vamos ao que realmente aconteceu nesse julgamento, as falhas que foram encontradas. A área técnica do TSE, a ACEPA e também o Ministério Público Eleitoral, o MPE, apontaram diversas irregularidades, né? Sim, várias. E um grupo que chamou bastante atenção envolveu gastos com prestadores de serviços autônomos e também com MEIs, os microempreendedores individuais. Pelo que vi, inicialmente a sugestão de devolução era altíssima, mais de R$700 mil. O valor era bem expressivo, sim, e acendeu um alerta logo de cara. Analisar alguns desses casos ajuda muito a entender o nível de exigência do TSE e, claro, os erros mais comuns que os partidos cometem. Certo. Vamos ver alguns exemplos, sempre anonimizando, claro. Um padrão que se repetiu muito foi a dificuldade em comprovar efetivamente o serviço prestado. Mesmo tendo nota fiscal, faltava a prova real, sabe? E como isso apareceu na prática? Me dá um exemplo para a gente visualizar melhor. Claro. Teve um caso, por exemplo, de edição e produção textual. Era um contrato de R$60 mil que no final foi mantido como irregular. O problema central ali foi a generalidade. Generalidade, como assim? As notas fiscais e os relatórios de atividades tinham descrições muito vagas. Coisas como serviços de edição. Só isso. E o pior, o conteúdo dos relatórios nem batia com o que estava no contrato. Nossa! E o partido não apresentou o principal, os textos que supostamente teriam sido produzidos. Cadê a prova material?
Apresentaram um relatório depois, mas ele só repetia o texto do contrato, não provava nada. Entendi. Fica a lição, então. Descrição genérica e essa falta de conexão entre contrato, nota e a prova concreta do serviço. É fatal. Na análise do TSE, isso não passa. Quer dizer, não basta a formalidade do documento, né? Tem que ter a substância, a prova de que aquilo realmente aconteceu e foi útil para o partido. Mas, por outro lado, imagino que houve situações em que o partido conseguiu reverter a irregularidade, certo? Apresentando mais documentos. Sim, sim, houve. Teve um caso interessante de redação e edição gráfica, um valor de R$ 55 mil. Inicialmente foi questionado. Faltava contrato, faltavam outros documentos. E aí? Mas do partido, depois da diligência, apresentou o contrato que faltava, apresentou relatórios bem detalhados e também planilhas que mostravam, de fato, a execução dos serviços financeiros que estavam descritos. Ah, então funcionou. Funcionou. Isso mostra a importância da organização interna do partido, né? E de responder rápido e de forma completa às solicitações do TSE. Uma documentação completa, consistente, pode sim sanar uma irregularidade que foi apontada no começo. Faz todo sentido. Mas essa questão da inconsistência entre o que está no papel e o que realmente aconteceu parece ser um ponto bem crítico, né? Você mencionou outro caso relevante sobre isso de edição gráfica também. Sim, teve outro de R$ 60 mil, também para edição e produção gráfica, que também ficou como irregular no final. E aqui a inconsistência era, assim, gritante. Como assim? O contrato falava em controle de contas. Era para isso que a pessoa foi contratada, teoricamente. Mas aí você olhava os relatórios e as notas fiscais e eles descreveram revisão de textos e serviços administrativos. Coisas totalmente diferentes. Nada a ver com o contrato. Exato. Além disso, as notas eram genéricas. O relatório de atividades foi feito bem depois, sabe, a posteriori, e sem detalhamento mensal do que foi feito. Para completar, apresentaram uma planilha financeira que não tinha um vínculo claro com aquela prestadora de serviço específica. Complica, né? E o histórico do partido nesse caso não ajudou. Já tinha tido um problema bem parecido no ano anterior, em 2016. Isso mostra uma falha recorrente de controle interno, o que pesa na análise. Imagino que essa reincidência pese bastante na avaliação do tribunal. E me diz uma coisa, serviços mais especializados, como advocacia, por exemplo, também apresentaram problemas nesse julgamento? Apresentaram sim, e com um valor considerável, viu? Foram R$ 71 mil glosados, ou seja, rejeitados pela análise do TSE. 71 mil é bastante coisa. Sim. Desse total, R$ 27 mil eram especificamente para serviços de advocacia, mas os recibos eram muito genéricos. Coisa do tipo, serviços de advogada, só isso. E o relatório de atividades não detalhava quais processos foram acompanhados, quais serviços específicos foram prestados. Para piorar, um dos pagamentos nem tinha documento fiscal associado. Nossa, aí complica mesmo. E os outros R$ 44 mil desse bolo eram para serviços administrativos. Mesma coisa. Notas genéricas, relatório de atividades sem relação clara com o objeto do contrato. O acórdão, a decisão do TSE, reforça a jurisprudência. Para serviços advocatícios, não basta dizer que contratou um advogado. Tem que demonstrar o vínculo específico daquele serviço com a atividade partidária. O que foi feito concretamente, sabe? Quais peças, quais pareceres, quais ações. É uma exigência de detalhamento bem alta, né? Fica claro que essa falta de cuidado com a documentação e a comprovação real dos serviços foi um problema central nesse caso. E houve outras categorias de despesas com problemas também, além desses serviços. Sim, houve. Por exemplo, despesas com eventos. Teve um valor de R$ 52.200 pago a uma empresa de escritório virtual que era para organizar reuniões, fornecer alimentação e alugar sala. Esse valor foi mantido como irregular. E por quê? Qual foi o problema aí? Novamente, as notas fiscais. Diziam apenas serviços administrativos. Genérico demais para cobrir organização de evento, coffee break, aluguel de espaço. O partido não conseguiu provar que as reuniões de fato ocorreram naquela sala alugada.
Faltou prova. Faltou prova. E, um ponto crucial, não identificou quem participou dessas reuniões ou quem consumiu a alimentação. Faltaram atas, listas de presença. A regra do TSE é clara nisso. Gastos com alimentação, por exemplo, exigem a identificação dos beneficiários. Não dá para pagar lanche para participantes não identificados. Entendi. Para eventos, a comprovação tem que ser bem detalhada. O que aconteceu, quem participou, quando foi, onde foi. Tudo amarradinho. Isso reforça muito a ideia de que a transparência não é só sobre o valor, né? Mas sobre a finalidade e quem se beneficiou daquele gasto público. Mudando um pouquinho de assunto, mas ainda dentro da prestação de contas, tem aquela questão do fomento à participação política das mulheres, que é sempre um ponto, digamos, sensível. Como isso foi tratado nesse caso? Esse é um tema fundamental, sempre presente nas análises. A Lei, a 9.096, exige que os partidos destinem no mínimo 5% do que recebem do fundo partidário para programas de incentivo à participação feminina na política. O TSE analisa isso em 2 etapas. 2 etapas. Quais? Primeiro, a regularidade básica da despesa. Ou seja, tem documento fiscal, tá tudo certo formalmente. E segundo, e mais importante aqui, se aquela despesa realmente serviu para fomentar essa participação. Certo. E o que seria exatamente fomentar nesse contexto para o TSE? Não basta, por exemplo, gastar com a estrutura da Secretaria da Mulher do partido? Pagar o aluguel da sala delas, o telefone? Então, não basta. Fomentar significa criar e manter programas específicos. Pensa em cursos de formação política para mulheres, palestras, produção de material educativo voltado para elas, eventos que realmente busquem capacitar e engajar politicamente as mulheres. Ah, entendi. Não é só a despesa administrativa. Exato. A jurisprudência do TSE é bem firme nisso. Despesas meramente administrativas, como aluguel, telefone, salário de pessoal de apoio administrativo do núcleo feminino, isso não conta para a cota dos 5%. O objetivo da lei é um investimento ativo na promoção da participação delas, não só manter a estrutura funcionando. Entendi perfeitamente a diferença. E no caso que a gente está analisando, o partido conseguiu cumprir essa exigência? Aplicou os 5%? Não cumpriu. Os números mostram bem isso. O partido deveria ter aplicado, no mínimo, R$ 101.325,26, que eram os 5% do fundo partidário que ele recebeu. Certo. E quanto ele aplicou? Conseguiu comprovar a aplicação de apenas R$ 75.714,00 nessa finalidade específica, de fomento. Isso dá só 3,73%. Faltaram, portanto, R$ 25.611,26 para atingir o mínimo legal. E por que parte do que o partido alegou ter gasto com isso não foi aceita pelo TSE? Foi problema de documentação também? Foi por 2 motivos principais. Uma parte desses gastos, cerca de R$ 21.000, foi totalmente rejeitada por falta de comprovação básica mesmo. Nem como despesa comum ela serviu, quanto mais para a cota feminina. Entendi. E a outra parte? A outra parte, uns R$ 41.500, embora a documentação estivesse, digamos, ok do ponto de vista formal, foi considerada pelo TSE como despesa administrativa, aquele tipo de gasto de apoio de escritório que a gente falou que não conta para a cota, não era fomento. E teve um ponto agravante nesse caso, a recalcitrância. O partido já tinha falhado em cumprir essa cota em anos anteriores. Era reincidente nessa falha específica. Ah, a reincidência sempre pesa, né? Mas teve aquela emenda constitucional 117 de 2022 que mexeu nessas regras da cota feminina, não foi? Ela não deu uma anistia, não perdoou essas falhas do passado? É um ponto importante e que gera alguma confusão às vezes. A emenda constitucional 117 trouxe sim uma anistia, mas foi uma anistia para sanções financeiras, ou seja, para a obrigação de devolução e para multa, pelo descumprimento da cota feminina em exercícios anteriores a 2022. E nem pagar a multa por essa falha de 2017? Exatamente. Por essa falha específica da cota feminina, não houve sanção financeira por causa da anistia. Mas isso é crucial entender. A anistia não apagou a irregularidade em si. Como assim? A falha continua registrada nos autos.
Ela continua sendo considerada uma irregularidade grave e ela pesou na avaliação geral das contas do partido. O erro não deixou de existir, entende? Só a punição financeira direta por ele foi afastada. Entendi a sutileza. Quer dizer, a punição financeira foi afastada pela emenda, mas a mancha no histórico da prestação de contas ficou. E o que aconteceu com o dinheiro que faltou aplicar, aqueles R$ 25.611,26? O partido simplesmente não precisa mais usar para isso? Não. O TSE determinou que esse valor deve sim ser aplicado na finalidade correta, ou seja, no fomento à participação feminina, mas nas eleições seguintes. A obrigação de investir o recurso na causa permanece. Ela só foi, digamos, deslocada no tempo por conta da decisão. Compreendido. Além dessas questões que a área técnica levantou, o Ministério Público Eleitoral, o MPE, também apontou outras irregularidades que acabaram sendo confirmadas pelo relator no TSE. Certo? Sim, o MPE tem um papel ativo na fiscalização também. E nesse caso ele identificou mais alguns problemas que o relator concordou e manteve na decisão final. Por exemplo, a falta total de documentação para justificar R$ 9.022 em despesas. Falta total? Como assim? Eram pagamentos feitos sem nenhuma nota fiscal ou recibo correspondente. Pagamentos feitos a contrapartes, a beneficiários que não estavam identificados. E até pagamentos de aluguel, onde apesar de existir um contrato, não havia os recibos mensais específicos vinculando as transferências bancárias àquele aluguel. Além disso, os valores pagos eram diferentes do que estava no contrato. Isso mostra uma falta de controle básico mesmo. É uma desorganização que custa caro. E também teve a questão da documentação considerada insuficiente, né? Não era falta total, mas era pouco. Exato. Mas R$ 8.560 foram mantidos como irregulares por documentação insuficiente. Eram aquelas notas fiscais muito genéricas de novo, tipo serviços de arquivamento, locação e alimentação, hospedagem passante. Descrições que não dizem nada. Hospedagem passante, o que seria isso? Pois é, nem o TMSE entendeu direito. Faltava detalhamento que permitisse verificar qual foi o serviço real e qual o vínculo daquilo com a atividade partidária. No caso da hospedagem, por exemplo, não dava para saber quem foi hospedado, por qual motivo, se tinha relação com alguma atividade do partido. Detalhes que podem parecer pequenos, mas que são essenciais para garantir a transparência do uso do dinheiro público. Com todo esse cenário, então, com todas essas falhas somadas, qual foi a decisão final do TSE sobre as contas de 2017 desse partido? Foram aprovadas? Aprovadas com ressalvas? Não. O resultado foi a desaprovação das contas. O montante total que foi considerado irregular, somando tudo isso que a gente conversou, chegou a R$ 599.094. Quase R$ 600 mil. É muito dinheiro. Muito. E isso representou quase 30%, mais precisamente 29,56% de todo o fundo partidário que aquele partido recebeu naquele ano de 2017. Um percentual extremamente significativo. Nossa, quase um terço dos recursos recebidos com problemas graves de comprovação ou aplicação. E por que, nesse caso, não coube uma aprovação com ressalvas? Às vezes a gente vê o TSE usando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade. O TSE entendeu que as falhas aqui eram graves demais para permitir uma aprovação com ressalvas. O alto valor e, principalmente, o alto percentual das irregularidades em relação ao total recebido. A natureza dos problemas também pesou. Muita falta de comprovação efetiva, descrições genéricas que impedem um controle, inconsistências entre contrato e serviço e, claro, a reincidência na questão do fomento feminino. Entendi. Tudo isso, na visão do tribunal, comprometeu a confiabilidade geral das contas. Não eram meros erros formais, sabe? Ou de pequeno valor. O TSE considerou que houve uma falha substancial na transparência, na lisura e no zelo que se espera na gestão do dinheiro público. Por isso, a desaprovação. E quais foram as consequências práticas dessa desaprovação? O que o partido teve que fazer concretamente? Teve multa, devolução? Sim, as determinações foram duras, como costumam ser nesses casos de desaprovação com irregularidades altas. Primeiro, o partido foi condenado ao ressarcimento ao erário, ou seja, devolver aqueles R$ 599.944,90 considerados irregulares. Segundo, foi aplicada uma multa de 10% sobre esse valor irregular,
o que dá R$ 59.909,40. Essa multa, sim, pode ser descontada dos futuros repasses do fundo partidário ao partido. Certo. E a questão feminina? E terceiro, como a gente já falou, ficou a determinação de aplicar futuramente aqueles R$ 25.611,26 que faltaram para cumprir a cota mínima de investimento no Programa de Incentivo à Participação Feminina. Essa aplicação tem que ocorrer nas eleições seguintes. Fica bem claro, então, o impacto financeiro e administrativo de uma gestão considerada irregular pelo TSE. Olhando para esse caso como um todo, que foi bem detalhado, quais são as grandes lições que a gente pode tirar? O que fica de aprendizado para os partidos em geral? Olha, a lição número 1, que se repete em muitos casos, é a necessidade crítica de comprovação detalhada. Não adianta só pagar conta. Tem que provar o que foi pago, para que foi pago e como aquele recurso público foi efetivamente usado. A prova é tudo. A prova é tudo. Documentos fiscais detalhados, contratos que realmente batam com a realidade do serviço prestado, relatórios específicos feitos na época certa, tudo isso é essencial. Muitas vezes, o que a gente vê é uma falta de disciplina nos processos internos dos partidos, sabe? Leva a esses erros básicos de documentação. Podem até parecer mais desorganização do que má-fé, em alguns casos, mas o resultado é o mesmo. Custa caro na prestação de contas. E a questão do vínculo com a atividade partidária também é central nisso tudo, né? Fundamental. Cada gasto, cada centavo do fundo partidário precisa ter uma conexão clara, uma conexão demonstrável com os objetivos e o funcionamento do partido, sempre dentro do que a lei permite, claro. Gastos genéricos, mal explicados ou que não se encaixam nas finalidades partidárias previstas em lei, eles simplesmente não passam pelo crivo do TSE. É preciso demonstrar que o dinheiro público foi usado para a finalidade pública a que ele se destina. Esse é o ponto. E qual o recado que decisões como essa, de desaprovação com valores altos, passam para os outros partidos? Tem um efeito além do caso concreto? Com certeza. Elas têm um forte caráter pedagógico. Servem como um exemplo, como um guia, mostrando o que o TSE espera em termos de gestão e de prestação de contas. Mostra onde os partidos precisam ter mais cuidado, onde os controles precisam ser mais rigorosos. E a reincidência? A reincidência, como a gente viu nesse caso, na questão feminina, agrava muito a situação, porque ela demonstra que o partido não está aprendendo com os próprios erros, ou não está levando a sério as orientações do tribunal. Isso mostra a importância de os partidos realmente absorverem essas decisões, ajustarem seus procedimentos internos para não repetir as mesmas falhas. Então, a mensagem final que fica é sobre a importância do aprendizado contínuo e da diligência na gestão desses recursos públicos, é isso? Exatamente. Gerir fundos públicos exige organização, exige controle rigoroso, exige transparência constante. Os partidos precisam cada vez mais profissionalizar suas áreas administrativas e financeiras. Precisam estar atentos às normas, às resoluções do TSE que mudam de tempos em tempos e também à jurisprudência que vai se consolidando nos julgamentos. É uma questão de responsabilidade com o dinheiro público e, no fim das contas, com a própria saúde da nossa democracia. Uma análise muito esclarecedora mesmo e nos deixa pensando, né, sobre esse desafio constante que deve ser para os partidos equilibrar essa necessidade de cumprir regras burocráticas, às vezes bem estritas, com a agilidade que a atividade política muitas vezes exige no dia a dia. Como garantir o controle sem engessar demais a ação partidária? Fica aí uma reflexão interessante para a gente. Mais um episódio chegando ao fim. E aí? Estamos cumprindo nossa missão de simplificar esses temas? Contem pra gente. Adoramos receber o retorno de vocês. E lembrem, informação é poder. Compartilhem esse conhecimento. Nos vemos em breve. Até mais!